mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Oh! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz a todos vocês que nos assistem. Nós estamos começando mais um tempo de celebração e de reflexão na Palavra de Deus.
É muito bom ter você aqui com a gente. Nós estamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, mas nós temos dedicado esse tempo aos sábados pela manhã para refletir na Palavra de Deus, para adorá-lo. Então eu quero te convidar para compartilhar o link dessa transmissão, para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas. Nós vamos começar esse tempo de celebração ao Senhor com canções, com louvores. Então quero te convidar para que você possa conectar sua mente e o seu coração nessas canções que serão entoadas agora para bendizer a graça e o amor do nosso Deus. Então, te convido para esse momento de adoração através dos louvores. Vamos cantar ao Senhor juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Amém. Como é bom cantar louvores a Deus. Nós vamos agora para a nossa exposição da mensagem bíblica. Lembrando a você que nós estamos fazendo uma exposição sequencial da carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero te convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia no capítulo 11 dessa carta, ou procurar aí no seu celular, abrir o dispositivo, o aplicativo da Bíblia e encontrar esse texto que será a base da nossa reflexão hoje, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo de número 16. O que nós precisamos desde já entender para conseguir ler e compreender esse texto de maneira adequada? Olha só,
O cristianismo, quando surge, ele se distingue das demais religiões da época, dentre tantas coisas, por causa do seu princípio de igualdade. O mundo da época, o mundo greco-romano, era marcado pelo preconceito e pela opressão aos estrangeiros, aos escravos e às mulheres. O cristianismo, quando surge, ele se distingue disso. O mundo era marcado por causa desse preconceito, enquanto na comunidade cristã havia igualdade entre as pessoas. Isso tem muito a ver com os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo, claro, e também de seus apóstolos que estão no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensinava, você pode ver isso em Gálatas 3:28, que não existe mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e senhor, entre homem e mulher, pois todos são iguais diante de Deus, todos são um em Cristo Jesus. Então essa realidade da igualdade cristã era algo que fazia do cristianismo distinto, tanto da sociedade quanto das demais religiões da época. E especialmente esse princípio de igualdade trazia uma nova realidade para as mulheres que participavam da comunidade cristã, porque elas começavam a desfrutar na igreja e também fora dela, é claro, uma liberdade que elas não tinham nem na sociedade judaica ou greco-romana, nem nas religiões daquela época. Então, por causa desse princípio de igualdade, as mulheres cristãs começaram a desfrutar dessa liberdade sem igual. Isso já está bem claro no cristianismo, pelo menos por 3 razões, né? Esse novo ambiente em que a mulher faz parte na religião cristã, a começar pelo próprio Senhor Jesus. Diferente dos rabinos da sua época, que não aceitavam mulheres, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha discípulas, mulheres que seguiam e que aprendiam seus ensinamentos. Inclusive, elas fizeram parte de todo o seu ministério e, inclusive, da sua ressurreição, anunciando a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Também o princípio de igualdade da liberdade cristã das mulheres fica claro nos ritos do cristianismo. Diferente tanto do judaísmo quanto das religiões greco-romanas, onde as mulheres não tinham um papel tão ativo, nós vemos no cristianismo um princípio de igualdade em seus ritos, por exemplo. No judaísmo, somente os homens tinham o sinal da aliança com a circuncisão, mas no cristianismo, o batismo era para todos, para escravos e senhores, para judeus e gregos, para homens e mulheres. Então todos faziam parte do rito de iniciação que era o batismo e que é o batismo. A ceia do Senhor, outro rito, também mostrava esse princípio de igualdade, porque todas as pessoas participavam desse rito. Todas elas eram vistas como iguais, pecadores e pecadoras salvas pela graça de Deus. Então, além do Senhor Jesus mostrar essa igualdade e também desse papel das mulheres no cristianismo, além dos ritos mostrarem isso também, tanto a igualdade quanto a participação das mulheres, nós também temos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, algo que evidencia esse princípio de igualdade e essa nova liberdade que as mulheres experimentavam na comunidade cristã. Paulo diz nesse texto que as mulheres oravam e profetizavam, que as mulheres participavam do culto público no judaísmo, na sinagoga ou mesmo nas religiões greco-romanas. Você tinha ali um papel secundário para as mulheres, mas no cristianismo a mulher tem voz e vez. Ela está presente em um ministério ativo na igreja local, com voz, e os homens tinham que ouvi-las. Então isso é muito interessante, porque esse texto está nos mostrando como o cristianismo era revolucionário já para aquela época, trazendo a igualdade que não existia nem nas religiões e nem na sociedade daquela época, e trazendo também essa nova liberdade que as mulheres experimentavam no cristianismo. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque, possivelmente, em razão dessa nova liberdade que as mulheres experimentavam, começou a acontecer algo complicado na cidade de Corinto.
as mulheres da igreja de Corinto, conscientes de sua liberdade em Cristo Jesus, começaram a quebrar, a abolir convenções sociais e culturais daquela época, daquela sociedade, que distinguiam homens de mulheres, e as convenções sociais e culturais, sobretudo e especificamente, melhor dizendo, no que diz respeito ao uso do véu. Então, nesse capítulo 11, Paulo está tratando disso. Paulo está tratando dessa liberdade cristã que as mulheres têm em Cristo Jesus, mas que naquela época, em razão dessa liberdade cristã, elas começaram a abolir o uso do véu. E qual era o problema disso, né? Não porque o véu tenha alguma coisa em si mesmo, por assim dizer, mas o significado do véu naquela cultura. O que significava o véu naquela cultura? Um estudioso chamado Bloomberg dizia que não usar véu naquela cultura tinha conotações sociais, sexuais e religiosas muito negativas. Segundo ele, as mulheres que não utilizavam véu, elas eram tidas como mulheres sem respeito, mulheres que não se davam ao respeito, por algumas razões. Sexualmente falando, parece que uma mulher com o cabelo solto e sem véu naquela época dava a conotação de provocação sexual nos homens, né? É como se ela estivesse despertando aí o erotismo dos homens. Dificilmente uma mulher casada e de respeito, ela sairia sem o véu por causa dessa conotação sexual, como se ela estivesse despertando o erotismo dos homens. Então, da perspectiva sexual, era uma conotação extremamente negativa. Também no sentido religioso, porque as mulheres ficavam com cabelos soltos e sem véu nos cultos gregos pagãos, onde havia um frenesi religioso, sobretudo no que diz respeito à participação das mulheres. Então, isso trazia uma conotação negativa, tanto social quanto religiosa, porque associava a igreja cristã aos cultos pagãos. Então, imagine que as irmãs, as mulheres cristãs, abolindo o uso do véu, elas participavam dos cultos públicos com seus cabelos soltos e sem esse véu. Naturalmente, as pessoas não cristãs da sociedade greco-romana, ali de Corinto, elas, ao passarem na frente ali da casa onde os cristãos estavam se reunindo, poderiam associar aquela reunião cristã com os cultos pagãos. Um escritor chamado N.T. Wright, outro estudioso, grande teólogo, diz inclusive que as mulheres sem véu e com os cabelos soltos nas ruas poderiam ser confundidas com as prostitutas cultuais que havia ali na cidade de Corinto. Então, em todo o Mediterrâneo oriental, as mulheres usavam véu. Era uma convenção social e cultural, diferente da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Onde o véu não significa absolutamente nada, mas o véu tinha exatamente essas conotações naquela sociedade, naquela cultura. As mulheres de Corinto, entendendo a sua liberdade cristã, começaram a abolir o uso do véu. E isso trazia dois problemas. Um problema para o seu casamento, porque elas davam essas conotações negativas sexualmente falando, como se, por exemplo, alguns entendiam que isso era suspeita de adultério, por exemplo, para mulheres que, sendo casadas, saíam sem véu e com os cabelos soltos. Então isso trazia problemas para o casamento, a esposa desonrava o seu esposo. E isso trazia problemas para a igreja, porque associava a igreja ao culto pagão. Então, quando você compreende esse pano de fundo, você está preparado para ler 1 aos Coríntios, capítulo 11. Diante de todo esse cenário, Paulo precisou lidar e orientar a igreja de Corinto sobre o papel das mulheres, sobre como elas deveriam usar essa nova liberdade que elas não tinham, nem na sociedade, nem nas outras religiões, e que agora elas desfrutavam no cristianismo. Como é que elas deveriam usar essa liberdade cristã? E isso conecta bem aos capítulos anteriores da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo já estava falando sobre como nós devemos usar a nossa liberdade cristã. Então agora ele se refere especificamente às mulheres, como que as mulheres deveriam usar a sua liberdade cristã. Paulo
traz 3 orientações aqui. A primeira orientação é a seguinte, que as mulheres deveriam usar a sua liberdade cristã respeitando a liderança de seus esposos. Isso está na parte do capítulo que vai dos versículos 3 até o versículo 9. Eu quero ler com você esse texto. Paulo ensina, então, que as mulheres deveriam usar a sua liberdade cristã respeitando a liderança espiritual de seus esposos. Paulo, para ensinar isso, usa 2 argumentos. O primeiro argumento, ele se utiliza de uma metáfora, a metáfora da cabeça, que eu já vou explicar. E o segundo argumento, ele se refere à ordem da criação. Tudo isso para mostrar que no casamento, o esposo, ele desempenha um papel de liderança espiritual e que as mulheres cristãs, quando não usavam o véu naquela sociedade, estavam desonrando os seus maridos e a liderança espiritual deles. Então, primeiro, Paulo mostra isso usando uma metáfora, a metáfora da cabeça. Veja aí no versículo 3, tudo bem? Acompanhe. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, de todo marido. E o homem, o marido, é o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, aqui, a metáfora da cabeça era muito utilizada naquela época, principalmente ou sobretudo no judaísmo, para se referir a um papel de liderança. Então, a cabeça é uma metáfora para a liderança. Paulo vai argumentar aqui que quando as mulheres cristãs, conscientes de sua liberdade, elas começavam a abolir o uso do véu, elas traziam desonra e vergonha aos seus relacionamentos conjugais e à liderança espiritual de seus maridos. Paulo está dizendo aqui exatamente isso. E o que é preciso entender é que Paulo, quando fala sobre esse papel de liderança do marido no casamento, ele traz a ideia aqui da Trindade para exemplificar o que isso significa, para que a gente não entendesse isso errado. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo marido e o marido é o cabeça da esposa e que Deus é o cabeça de Cristo. Então ele está falando aqui que nós devemos entender a liderança cristã do esposo no casamento como a liderança de Deus Pai sobre Deus Filho. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque se nós não entendermos isso à luz da Trindade, nós podemos, de alguma maneira, equivocadamente, pensar que a liderança do marido significa que ele é superior à sua esposa, ou que a esposa ela é inferior ao seu marido. E essa não é a ideia. Eles são iguais aos olhos de Deus, mas eles têm papéis diferentes. O esposo, de acordo com a Escritura, tem esse papel de liderança da família, e a esposa tem esse papel de auxiliadora e de ajudadora na família. E para que você não entenda isso errado, Paulo usa essa relação da Trindade, do pai com o filho. Os teólogos explicam isso dizendo que existe uma diferença não ontológica entre o pai e o filho, mas uma diferença funcional. O que significa? Onto, em grego, significa ser. Então, quando nós falamos que não existe diferença ontológica entre o pai e o filho, nós estamos falando que eles são iguais em poder, em glória, em atributos divinos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade significa isso, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus, porque têm o mesmo ser divino, a mesma natureza divina. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Só que, no plano da salvação, o Pai assumiu um papel de liderança na economia e no plano da salvação. E o Filho se submeteu a esse plano e veio aqui e cumpriu esse plano com a sua cruz, com a sua morte no Calvário. Então Paulo usa esse mesmo princípio, diz, olha, eles são iguais, ontologicamente falando, eles são iguais em glória, em honra, em seus atributos, mas eles são diferentes em seus papéis. O Pai tem um papel de liderança e Cristo, o Filho, se submete a essa liderança, e isso não é nenhuma conotação de inferioridade, porque Jesus não é inferior ao Pai. Assim também existe uma diferença não ontológica entre o esposo e a esposa. Eles são iguais diante de Deus e diante de todos.
mas eles têm papéis e funções diferentes. E a esposa que abolia o uso do véu estava confundindo esses papéis e estava trazendo vergonha e desonra ao seu esposo, ao seu marido, que era o líder espiritual da família e da casa. Deu para compreender? Paulo, então, está argumentando para que as mulheres cristãs usassem o véu, porque isso trazia desonra ao casamento naquela sociedade, porque a gente já viu que as mulheres sem véu, elas transmitiam uma conotação sexual muito complicada, como se elas estivessem despertando o erotismo dos demais, dos outros homens. Isso, claro, trazia uma vergonha para o casamento e para o esposo. Paulo está argumentando que as mulheres naquela cultura, naquela sociedade, que elas usassem o véu, porque o esposo era o líder da família. Como Deus, o Pai, lidera Cristo, o Filho. Então, o Filho não é inferior ao Pai, né? Jesus não é inferior a Deus Pai. Assim também as mulheres não são inferiores aos seus esposos. É apenas uma diferença funcional. Paulo continua dizendo que, por exemplo, o marido, por sua vez, não deveria usar o véu. Enquanto a mulher usava o véu, o homem não deveria. Era uma convenção social, cultural também, que os homens não usassem véu. Tem um estudioso que diz que tinha uma conotação de homossexualidade, o cabelo comprido ou de repente o uso do véu para o homem, no sentido social, mas também no culto a Ísis, nessa cultura romana, os profetas usavam uma cobertura sobre suas cabeças, um véu no culto a Ísis. Então, segundo um estudioso chamado Gordon Fee, também, se um homem utilizasse um véu, o cristianismo poderia ser associado ao culto a Ísis, onde os profetas, os homens, eles usavam o véu. Então, mais uma vez aqui, tem tudo uma questão cultural e religiosa. Então, enquanto as mulheres deveriam utilizar o véu, por causa das conotações negativas, caso não usassem, os homens não deveriam usar o véu. Então, as mulheres deveriam se adequar àqueles códigos sociais e culturais, e os homens também. As mulheres deveriam usar naquela cultura o véu, e os homens não deveriam. É isso que diz o versículo 4. Todo homem que ora ou que profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça, né? Quem é o cabeça do marido é Cristo, né? Então, a ideia aqui é o que você faz com a sua cabeça física, você desonra a sua cabeça espiritual, ou seja, aquilo que eles faziam cobrindo ou não cobrindo suas cabeças com véu, poderia desonrar a sua liderança espiritual. Então, esse é o primeiro argumento que Paulo utiliza. Olha, as mulheres cristãs deveriam usar sua liberdade respeitando a liderança de seus esposos. Primeiro, porque o esposo, ele é o líder da família. É isso, é a ideia do líder da família. Ele vai dizer que o esposo é o líder da família utilizando um segundo argumento, que é a ordem da criação. Versículo 7, olha só. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então, o argumento que Paulo usa aqui é da ordem da criação para mostrar que o esposo, ele era o líder espiritual da família e que a esposa sem véu desonrava a sua relação conjugal com ele. Por que a ordem da criação? Por que a ordem da criação? Paulo está dizendo aqui o seguinte: Adão foi criado primeiro e depois foi criado Eva, a sua esposa. Talvez esteja por trás aqui a ideia da primogenitura, né, na cultura judaica. O primogênito, aquele que tinha o direito de primogenitura, o mais velho, ele era, na ausência do pai, o líder da família, né? Esse era o papel do primogênito. Na ausência do pai, quando o pai morresse, era o primogênito que recebia toda a herança e ele se tornava o líder do clã, o líder, o chefe daquela família. E todos os demais membros, os irmãos mais novos, todas as outras pessoas da família aceitavam a liderança do primogênito. Então, talvez essa seja a ideia aqui. Adão, ele tem esse direito de primogenitura, por assim dizer. O esposo, ele foi criado primeiro, lá no Jardim do Éden, em Gênesis. Então a ideia de que ele tem esse direito de liderança, que mais uma vez não significa que ele é maior, melhor, superior à sua esposa. Significa apenas uma distinção de papéis e de funções.
mas esse papel Deus designou para o esposo na família. E aí Paulo ensina isso através da ordem da criação. E ele diz, olha, o homem então é a glória de Cristo, a glória de Deus, e a mulher é a glória do seu esposo, né? A ideia de que existe uma mutualidade aqui na relação, no que diz respeito à honra. Então o esposo honra a Deus com o seu papel de liderança, e a esposa honra o seu esposo quando ela colabora com a liderança espiritual do seu esposo. Então essa é a ideia aqui desse texto. Paulo está falando da ordem da criação. Tudo isso para poder orientar as mulheres cristãs de Corinto para que elas usassem o véu, porque naquela cultura era adequado que elas usassem o véu, porque isso significava que elas haviam entendido a liberdade cristã e estavam usando a sua liberdade cristã, entendendo que elas são iguais a todos os outros homens e pessoas, mas respeitando o seu relacionamento conjugal, trazendo glória e honra ao seu relacionamento conjugal. Deu para entender? Então essa é a primeira orientação de Paulo. Vai dos versículos 1 até o versículo de número 9. A segunda orientação que Paulo traz é a seguinte, que as mulheres não deveriam ser proibidas de usar a sua liberdade cristã. Por que Paulo precisou argumentar isso? Porque com base no primeiro ensino, podia ser que os homens entendessem errado isso e começassem agora a tolir as mulheres da participação na comunidade cristã, do papel de voz que elas tinham na igreja. Eles poderiam entender errado esse ensinamento do apóstolo Paulo, da liderança espiritual do marido na família, e poderiam começar a proibir o uso da liberdade cristã e da participação efetiva da mulher na igreja. E Paulo não queria que isso acontecesse. Então ele ensina, em segundo lugar, que as mulheres não deveriam ser proibidas de usar a sua liberdade cristã, porque o princípio de igualdade mostra que elas são iguais aos homens em seu papel ativo na igreja. Como que Paulo ensina isso? Queria que você prestasse atenção agora nos versículos 10 ao versículo 12. Versículo 10, Paulo diz assim: portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a sua cabeça. Então, trazer autoridade sobre a sua cabeça. Interessante essa palavra, autoridade. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que, ok, as mulheres precisam usar o véu, porque não usar véu tem conotações sexuais e religiosas muito negativas, e uma vez que elas usam o véu, isso dá autoridade para elas na comunidade cristã, quanto na sua casa, na sua família, mas Paulo está tratando aqui do culto público. Então ele diz a mulher com o véu tem autoridade para orar e para profetizar, ou seja, para desempenhar suas funções, o seu papel de voz e de fala na comunidade cristã. Então, por isso o sinal de autoridade. O véu era o sinal de autoridade. Ela trazia, quando usava o véu, mostrava que ela estava usando sabiamente sua liberdade cristã, adequando-se a esse código social e cultural, por respeito tanto à igreja quanto à sua família. E então ela tinha autoridade para falar. É isso que Paulo está dizendo. As mulheres deveriam, então, ao usar véu, usar de sua liberdade cristã com autoridade para falar, para ensinar, para profetizar, para orar, ou seja, para desempenhar a sua função na igreja, né? Profetizar significa trazer essa palavra de Deus para as pessoas na igreja, né? Então, uma profecia é uma palavra de Deus que nós recebemos e que nós transmitimos à comunidade cristã ou a alguém da comunidade cristã. E Paulo diz que as mulheres com o véu tinham autoridade para fazer isso, por causa dos anjos, diz ele no versículo 10, né? Por que por causa dos anjos, né? Alguns estudiosos dizem que é porque em 1 Coríntios capítulo 6, quando falou do litígio, Paulo disse que um dia homens e mulheres cristãos se assentarão no grande juízo final e irão julgar os anjos que caíram. E no argumento de 1 Coríntios capítulo 6, Paulo estava dizendo, olha, se vocês não conseguem julgar uma questão tão pequena e simples como essa, como que vocês vão um dia participar de um juízo tão grande, julgando inclusive os anjos que caíram? Então a ideia pode ser essa, que Paulo esteja dizendo assim, olha, julgue você, mulher cristã, um dia você vai se sentar num trono para julgar os anjos que caíram. Então saiba julgar, saiba discernir essa questão tão pequena. Eu só quero que você se adeque culturalmente, socialmente ao uso do véu, para que você possa trazer honra
ao seu cônjuge e também à igreja, por causa das conotações negativas quando não se usava o véu. Então Paulo quer que as mulheres não sejam tolhidas do uso de sua liberdade cristã e do papel efetivo na comunidade. Veja a continuação, versículo 11. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, Paulo aqui é como se Paulo tivesse, olha, eu usei o argumento da ordem da criação para fundamentar a liderança cristã do esposo na família. Mas eu não quero que vocês fiquem usando esse argumento para poder proibir as mulheres da sua liberdade cristã e da sua participação efetiva na comunidade. Porque, conquanto o primeiro homem, Adão, tenha sido a origem da primeira mulher, Eva, a ordem da criação foi invertida pela ordem da procriação. Porque agora, depois de Adão e Eva, todo homem vem da mulher. Então, no Éden, a mulher veio do homem. E logo depois, por causa da procriação, todo homem vem da mulher. E é isso que Paulo está dizendo. Então eu quero que vocês entendam que esposo e esposa, marido e esposa são iguais. Um provém do outro. A ideia aqui é de complementariedade, né? Nós precisamos um do outro. A primeira mulher veio do primeiro homem e depois todo homem veio da mulher. Então, nós precisamos um do outro. Paulo não queria que com esse argumento da ordem da criação, as mulheres fossem proibidas do uso de sua liberdade cristã na comunidade de Corinto. Deu para entender? Então, quais são as duas orientações até agora? Primeiro, que as mulheres deveriam usar a sua liberdade cristã, respeitando a liderança espiritual do esposo. Segundo, que as mulheres não deveriam ser proibidas de usar a sua liberdade cristã na igreja. Vamos então agora para a terceira orientação que Paulo traz. É a seguinte: as mulheres deveriam usar a liberdade cristã respeitando as convenções culturais que não ferem princípios bíblicos. Os versículos 13 a 16 nos mostra isso. Por que Paulo quer que as mulheres usem o véu? É porque o véu não é nenhum mandamento bíblico. Não está na Bíblia, tirando aqui esse contexto, não tem nenhuma ordem que as mulheres usassem o véu. O que Paulo queria é que naquela cultura e naquela sociedade o véu tinha um significado. E não usar véu tinha conotações sexuais e religiosas negativas, que traziam problemas para o casamento e para a igreja. Então Paulo está dizendo assim, olha, se adeque a esse código sociocultural de Corinto, porque isso não viola nenhum princípio bíblico. Então a ideia é que nós podemos nos adequar e nós devemos nos adequar às convenções sociais e culturais que não ferem princípios bíblicos. Agora, se em alguma convenção cultural, se alguma prática da nossa sociedade, ao fazê-la ou ao obedecê-la, você vai de alguma maneira desobedecer a palavra de Deus, aí não, aí você tem que desobedecer, quebrar a convenção cultural e religiosa para obedecer a Deus. Mas se essa convenção cultural ou social não fere nenhum princípio bíblico, não tem problema. Então você pode se adequar a esses códigos sociais. Ainda hoje, no Oriente Médio, muitas mulheres cristãs usam o véu. Não tem problema nenhum, porque o véu naquela cultura tem um significado. Então, se isso não fere nenhum princípio bíblico, adeque-se a essa convenção cultural e social. Paulo diz isso nos versículos finais, diz ele: julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Naquela cultura, não, porque a gente já viu que tinha conotações religiosas e sexuais muito complicadas, negativas. Versículo 14: não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? A gente já viu isso, né? Os homens naquela sociedade, naquela cultura, podiam dar sinais de homossexualidade com o cabelo grande, ou se usassem o véu, poderiam ser associados aos profetas no culto a Ísis, que também era um culto pagão, e claro, um cristão não deveria associar a igreja e o cristianismo àquele culto pagão. Então, os homens não deveriam utilizar o cabelo comprido ou o véu na celebração cristã. Versículo 15:
e que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é glória, é honra para ela e para o esposo, pois os cabelos compridos foram dados no lugar do véu naquela sociedade. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Paulo deixa claro que ele está falando então de um costume. Paulo está falando de um costume. Ele está falando de algo que era naturalmente aceito naquela sociedade e naquela cultura. Os estoicos, por exemplo, na cultura greco-romana ensinavam isso, né? Que o fato dos homens terem barba significa que eles deveriam usar a barba. Ou então que pelo fato das mulheres terem o cabelo maior, elas devem ter cabelo crescido e os homens não. Era algo ensinado, crido e algo como estabelecido naquela sociedade. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala a natureza. Não é a natureza como se ele estivesse usando um argumento biológico, né? Ele está dizendo assim, a natureza das coisas. Ou seja, naturalmente se entende nessa cultura greco-romana que os homens não devem usar o véu e não devem ter o cabelo crescido. Naturalmente se entende na cultura greco-romana da época que as mulheres deveriam ter o cabelo crescido e deveriam usar véu. Por exemplo, no judaísmo, quando se cortava os cabelos, era exatamente quando havia essa suspeita de adultério. E a gente já viu as conotações negativas de cortar os cabelos no Mediterrâneo oriental daquela época. Então, Paulo está dizendo daquilo que era aceito, convencionado naquela cultura e naquela sociedade. Paulo diz, não crie problemas ou polêmicas com coisas que não ferem nenhum princípio bíblico. Então, se a gente tiver que desobedecer a palavra de Deus por causa de uma convenção cultural, claro, aí é outra situação. A gente quebra essa convenção social e cultural para obedecer a palavra de Deus. O missionário William Carey, quando chegou na Índia, havia uma prática, quando o esposo morria, em que as esposas, elas eram mortas para que elas pudessem reencarnar junto com os seus maridos em outra vida. Olha só, quando William Carey viu isso, essa prática social e cultural, ele se opôs. Isso é errado, isso viola o princípio da palavra de Deus, de que a vida é sagrada, não se pode assassinar a esposa por causa disso, imagina. Então, deu para entender o argumento. A ideia é essa. Se nós não estamos violando a palavra de Deus, não tem problema. Podemos nos adequar a uma convenção social e cultural. Se a gente precisar desobedecer a palavra de Deus por causa desse princípio cultural, então nós precisamos nos abster dessa convenção cultural. Deu para entender? Paulo está dizendo que as mulheres deveriam usar a liberdade cristã respeitando as convenções culturais daquela época que não feriam os princípios bíblicos. Vamos adiante, então. Eu queria concluir essa exposição com 3 lições práticas. O que a gente aprende desse texto? Vamos então aqui a 3 lições práticas desse capítulo para nós, que falou especificamente do uso da liberdade cristã por parte das mulheres naquela sociedade, mas que também nos ensina hoje como nós devemos usar a liberdade cristã de modo geral. A primeira lição é que no uso da liberdade cristã nós devemos nos adequar às convenções culturais que não ferem princípios bíblicos. Essa é uma lição importante desse capítulo. Nós estamos em uma sociedade, nós estamos em uma cultura, e Paulo queria que os homens e mulheres se adequassem aos códigos sociais e culturais daquela cultura para não trazer desonra ou problemas para a sua família e também para a igreja. Às vezes a igreja fica criando polêmicas com questões que são culturais, sabe? O véu tinha um significado naquela cultura, na nossa não tem. Ainda tem um significado em algumas culturas, como no Oriente Médio. Então, as mulheres cristãs nessas sociedades continuam usando véu, por exemplo. Não tem problema nenhum. Deu para entender? Nós não precisamos ficar criando problemas ou polêmicas com questões que são culturais, questões ligadas à indumentária, a adereços e outras questões. Estas são convenções culturais e sociais que, se não ferem nenhum princípio bíblico, não existe problema. Nós, então, devemos nos adequar a esses códigos sociais e culturais. As mulheres cristãs de Corinto queriam se rebelar contra esses códigos
culturais e sociais, principalmente no que diz respeito ao uso do véu. Paulo diz, olha, não crie problema com isso, né? Polêmica contra esses costumes. Então, isso continua um princípio válido para a gente. Vamos tomar cuidado e saber diferenciar o que é princípio bíblico do que é convenção cultural e social, tudo bem? Vamos diferenciar isso. O que a Bíblia ensina e os seus princípios que são atemporais e aculturais, válidos para toda a cultura e para toda a sociedade, e saber distinguir aquilo que é costume cultural, que tem a ver com indumentária, com adereços, com algumas práticas. Saibamos diferenciar princípios teológicos de convenções culturais, tá? Essa é a primeira lição que eu queria trazer aqui com base nesse texto. Segunda lição prática é que nós precisamos usar o direito que nós temos para respeitar os nossos relacionamentos e não para destruí-los. No uso da nossa liberdade cristã, nós precisamos pensar em edificar as pessoas e não em magoá-las. As mulheres cristãs estavam se esquecendo disso na igreja de Corinto. Elas entenderam corretamente que elas tinham uma liberdade em Cristo Jesus, um novo papel, uma nova voz, que elas não tinham nem na sociedade nem nas religiões da época. Só que elas começaram a usar essa liberdade cristã para magoar os seus esposos e desrespeitar a igreja, quando associavam a igreja aos cultos pagãos da época e quando, como esposas, davam conotações sexuais de mulheres provocantes sexualmente falando ao saírem sem véu naquela sociedade que prezava o uso do véu para as mulheres. Se você conseguir entender, Paulo está aqui evocando o que ele já ensinou nos capítulos anteriores sobre como nós usamos a liberdade cristã. Nós usamos o nosso direito, a nossa liberdade, não é para magoar as pessoas, mas é para respeitá-las. Então você pode estar até certo em alguma coisa, você pode ter até o direito de fazer algo, a liberdade para fazer algo, porque essencialmente isso pode não ser errado. Mas se você perceber que isso vai magoar, entristecer, se você perceber que isso vai desonrar, se você perceber que isso vai trazer angústia, tristeza para as pessoas, para o seu casamento, para o seu cônjuge ou para a sua igreja, então abra mão disso. Pode não ser essencialmente errado, mas use a sua liberdade e seu direito para edificar os relacionamentos e não para magoá-los. Isso também ensina no que diz respeito à relação conjugal, que existem coisas que naquela época era o uso do véu, né? Que não usar véu tinha conotações sexuais negativas. Mas hoje também, algumas coisas não cabem ou não caem bem para quem é casado, né? Então, o marido e a esposa precisam preocupar-se com isso. Se os seus atos não têm conotações negativas na sociedade, de repente você começa a magoar o seu cônjuge porque você faz algo que tem conotações negativas, conotações negativas, culturais, sexuais, sociais, e isso causa problemas no casamento. Então, tem coisas que não cabem à pessoa que é casada. Então, pense nisso, tá? Ah, mas não tem nada a ver. Mas isso pode envergonhar, pode trazer tristeza ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu esposo. Então, tome cuidado com aquilo que você faz e com as conotações que isso traz para o seu casamento. Terceira lição prática é que no uso da liberdade cristã, nós precisamos estar atentos às conotações culturais e religiosas negativas por causa do testemunho cristão. Se eu pudesse resumir esse capítulo, por que Paulo está falando do uso do véu? O véu não é um mandamento bíblico, é porque o véu tinha um significado naquela época e Paulo queria que as mulheres usassem o véu, porque não usar véu tinha conotações negativas religiosamente e também sexualmente. Então, não usando véu, as mulheres cristãs traziam vergonha e desonra para o testemunho da igreja. É isso que Paulo estava preocupado, porque a igreja poderia ser associada aos cultos pagãos se os homens usassem véu e se as mulheres não usassem. As mulheres poderiam ser confundidas com as prostitutas cultuais ou com as mulheres no culto grego que ficavam em transe, em frenesi, com seus cabelos soltos e sem véu. Paulo não queria que a igreja fosse associada ao paganismo por causa do testemunho do cristianismo. Isso significa também para a gente que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz na sociedade, as pessoas não cristãs estão olhando para a gente.
E nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho cristão. Precisamos ter cuidado com o testemunho cristão. Pode ser que um ato, uma maneira como você fala, a maneira como você vive, pode trazer conotações negativas para o testemunho do Evangelho. Tome cuidado e faça uma reflexão da sua vida, se existe algum ato, alguma maneira em que você tem se portado, falado, agido ou vivido, e se isso tem trazido conotações negativas. Se estiver trazendo conotações negativas, isso pode comprometer o testemunho cristão da igreja. Tome cuidado com isso. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Espero que você tenha aprendido bastante e que você guarde essas lições em sua vida. Eu quero orar com você, pedindo que Deus abençoe a sua vida e a aplicação dessa palavra no seu dia a dia. Então é uma oração aplicativa desse texto. Quero te convidar para orar comigo. Feche seus olhos onde você estiver. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos refletindo na sua palavra. Nós aprendemos que nós temos liberdade cristã, homens e mulheres, e que nós devemos usar essa liberdade cristã com responsabilidade, não para magoar pessoas, mas para edificar pessoas, e tomar cuidado para não comprometer o testemunho cristão com os nossos atos, com as nossas atitudes. Abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo a gente nesse momento e que está também refletindo na sua palavra. Ajuda a gente a tomar cuidado no uso da nossa liberdade cristã, para que não usemos a nossa liberdade em Cristo para magoar o nosso cônjuge, para não magoar a esposa ou o esposo, ou para não trazer, um mau testemunho para a nossa vida cristã e para a nossa igreja. Que o Senhor abençoe. Tem igrejas e tem cristãos que ficam criando polêmicas com questões relacionadas à cultura, que não ferem princípios bíblicos. Muitas igrejas racham por causa disso. Tenha misericórdia e dê sabedoria para nós cristãos e para as igrejas, para que consigam diferenciar princípios bíblicos de convenções culturais, né? E as convenções culturais que não ferem princípios bíblicos, nós podemos nos adequar a esses códigos sociais. Nos ajude então a ter sabedoria e discernimento para viver isso, para praticar a tua palavra. Abençoe as igrejas, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso casamento, as relações conjugais, abençoe cada pessoa, cada irmão e irmã, cada cristão que agora ouve a sua palavra e que deseja aplicá-la à sua vida. É assim que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão e irmã. Nós estamos caminhando agora para o fim da nossa celebração. Já cantamos, já refletimos na palavra de Deus e agora nós vamos fazer o nosso momento de contribuição cristã. A igreja continua precisando dos recursos financeiros para sustentar a pregação do Evangelho e as suas estruturas. Então, nesse momento de contribuição cristã, eu queria que você pensasse nisso. Se você não tem condições de fazer isso nesse momento, Deus sabe, Deus te conhece. Então, Paulo disse que nós não podemos dar mais do que nós temos. Então, seja consciente nesse sentido. Mas se você tem condições de fazer isso nesse momento, se você tem condições de contribuir, então faça isso agora de maneira generosa, contribuindo como uma expressão de gratidão a Deus, tá bom? Então faça isso com o seu coração alegre, como diz a palavra de Deus. Se você não é cristão, não participa da nossa igreja, está nos assistindo, não se sinta pressionado a fazer essa contribuição. Se você desejar, certamente esses recursos serão utilizados para a pregação do Evangelho e para o sustento da igreja e de suas estruturas. Mas se você não desejar fazer isso, fique em paz, tá? Aos nossos irmãos e irmãs que têm condições de contribuir, faça isso agora com generosidade e Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero orar por você nesse sentido, para que você faça sua contribuição cristã, e também quero orar nesse momento pelas pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid-19, pessoas que estão hospitalizadas ou famílias que estão sofrendo com parentes que estão hospitalizados, irmãos, igrejas que estão sofrendo com pessoas próximas que estão agora enfermas por causa da pandemia. Eu queria orar nesse sentido, pela sua colaboração cristã, mas também por aqueles que estão passando por momentos difíceis,
Nós temos pessoas na nossa igreja mesmo, os pais do nosso pastor Felipe e tantas outras pessoas que nós conhecemos. Eu queria te convidar nesse momento a orar comigo nesse sentido, tudo bem? Feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Meu Deus, meu Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós agora nos reunimos em oração espiritualmente. Fisicamente nós estamos distantes, mas nós estamos reunindo o nosso coração e mente agora em oração. Nós queremos primeiramente te agradecer pelo sustento e nós vamos ofertar, colaborar com generosidade como uma expressão de gratidão a Ti por tudo que o Senhor fez e faz e tem dado para nós. Abençoe a vida dos teus filhos e filhas, as pessoas que já estão enfrentando dificuldades financeiras por causa da pandemia, por causa da instabilidade econômica do nosso país. Eu peço que o Senhor abençoe, traga auxílio, sustente, que o Senhor estenda suas mãos para abençoar e para trazer a tua bênção agora e a provisão. Abençoe. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados por causa do Covid-19, famílias que estão sofrendo em razão de parentes enfermos nesse sentido. Nós pedimos a sua graça e misericórdia, restaure a saúde, restabeleça a saúde daqueles que estão enfermos, traga alento e consolo às famílias que enfrentam um momento difícil agora. Coloca a tua mão e faça, pela sua misericórdia, milagres para teu louvor e para a tua honra. Faça a tua vontade na vida dos teus filhos e filhas. No nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa cuidar de você, continuar cuidando de você. Fique em paz, sabendo que você está debaixo dos cuidados amorosos do Pai. Mesmo nos momentos difíceis, Deus não te deixa, Deus não te desampara. Creia nisso, confie nisso e viva em paz, mesmo nas dificuldades, confiando no amor e no cuidado de Deus. Que o Senhor te abençoe, até o nosso próximo encontro e até lá que você fique então em paz no seu coração, na sua mente e que você viva a palavra de Deus. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.